O que você come influencia diretamente o que você sente. A alimentação pode mexer com seus neurotransmissores, alterar estruturas cerebrais, desregular o apetite e até estimular a ansiedade e depressão. Quer entender mais sobre isso? Então me segue no vídeo. Novos estudos têm demonstrado que o nosso processo digestivo é uma coisa muito mais complexa que apenas extrair energia e nutrientes dos nossos alimentos. A nossa comida tem o poder de aumentar ou reduzir o nível de neurotransmissores, provocar alterações em tecidos cerebrais, estimular a ansiedade e depressão e até mesmo influir de forma muito mais direta no nosso comportamento, como controlar o que e quanto você vai comer. Para vocês terem uma ideia, depois que você faz uma refeição, o intestino produz um hormônio chamado uroguanilina. A uroguanilina é diretamente relacionada à saciedade. Ele é um aviso para o cérebro de que o corpo recebeu calorias suficientes e agora ele pode cortar o sinal de fome, para que você pare de comer. Isso foi demonstrado pela primeira vez em 2011, quando cientistas de 2 universidades americanas criaram ratinhos de laboratório geneticamente modificados para não produzir uroguanilina. Obviamente, isso eliminou o controle de apetite dos bichinhos, que comiam de forma insaciável e logo se tornavam obesos. Nos anos seguintes, pesquisas examinaram a ação da uroguanilina em humanos também e constataram que ela desempenha um papel similar à que foi vista nos ratinhos. Mas o mais interessante veio em 2016. Nesse ano, pesquisadores de 2 universidades americanas, Stanford e Thomas Jefferson, testaram o que acontece com ratinhos normais que produzem a uroguanilina se eles se esbaldarem na comida. Durante 14 semanas, os camundongos tiveram um open food altamente calórico 24 horas por dia. Como resultado, a superalimentação estressou as células do intestino, que pararam de produzir uroguanilina, e sem esse hormônio, o cérebro não disparava os sinais de saciedade. Percebeu aqui? O consumo excessivo de comida num período contínuo, que no nosso caso aqui equivale a 10% do tempo de vida dos ratinhos, tornou essas cobaias biologicamente incapazes de pararem de comer. Segundo a pesquisa, o problema disso está no retículo endoplasmático. Se você não lembra das aulas de ensino médio... Burro! O retículo endoplasmático é uma organela das células que fabrica proteínas e hormônios e que, no caso, o retículo endoplasmático foi sobrecarregado pela alimentação excessiva e, consequentemente, parou de funcionar. Ou seja, comer demais e de forma crônica pode desregular os mecanismos hormonais e mecanismos cerebrais que controlam o nosso apetite. E os alimentos ultraprocessados têm exatamente esses 2 superpoderes. Uma pesquisa no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos dividiu 20 voluntários saudáveis em 2 grupos por 15 dias. O primeiro grupo se alimentou de alimentos in natura e pouco processados e podia comer o quanto quisesse. O segundo grupo tinha essa mesma liberdade, mas com uma diferença. Passou 15 dias comendo alimentos altamente industrializados, ricos em gorduras trans, xarope de milho, com alta frutose e todo tipo de aditivo que você pode imaginar. Depois de 2 semanas, as dietas foram invertidas entre esses grupos e o estudo prosseguiu por mais 15 dias. O resultado dessa pesquisa mostrou que, em média, as pessoas ficavam satisfeitas depois de comer 2.600 calorias por dia quando estavam na dieta pouco processada. Mas com a alimentação industrializada foi diferente. Eles só paravam de comer depois de 3.100 calorias. E tudo isso tem a ver com os mecanismos hormonais que agem sobre o cérebro. Quando as pessoas estavam na dieta compostas por alimentos in natura, tinham maiores níveis do hormônio PYY, que inibe o apetite, e menos hormônio grelina, que dispara os sinais de fome. Dessa forma, percebemos que o cérebro tenta impedir os gordos de emagrecerem num círculo vicioso que mantém a obesidade. A primeira pista disso vem em 94 com a descoberta da leptina. A leptina é um hormônio produzido pelas nossas células adiposas e que avisa o cérebro que o corpo está com muita energia estocada. Com o tempo, o corpo das pessoas obesas se torna menos sensível à leptina e o cérebro passa a não detectar os sinais de saciedade. Em 2013, uma pesquisa da Universidade Brown descobriu outro hormônio nessa equação. É o alfa-MSH. O alfa-MSH suprime o apetite e promove a queima de calorias. Durante 12 semanas na pesquisa, eles alimentaram um grupo de ratinhos com uma dieta hipercalórica e um outro grupo com uma dieta normal. Aqui, os animais superalimentados, obviamente, ficaram obesos. E isso impediu a produção do alfa-MSH neles. A raiz do problema, de novo aqui, estaria no retículo endoplasmático,
ele fica sobrecarregado, para de fabricar o alfa-MSH e descontrola o apetite, alimentando o processo num círculo vicioso. A boa notícia é que comer bem pode condicionar o nosso cérebro a modificar naturalmente o apetite. A chave disso está no chamado sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa é um conjunto de neurônios que engloba 3 regiões cerebrais: o núcleo accumbens, que é ligado à motivação, a amígdala, relacionada geralmente ao estresse, e o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisão. Esse sistema de 3 é responsável pela liberação de dopamina, um neurotransmissor relacionado a sensações prazerosas e que vamos falar bastante nesse vídeo, segura aí. Em obesos, esse sistema é ativado quando o indivíduo vê imagens de alimentos altamente calóricos. Mas uma pesquisa da Universidade Tufts demonstrou que é possível treinar o cérebro para abandonar a fissura pelo junk food. Durante 6 meses na pesquisa, a universidade acompanhou 13 adultos com sobrepeso que foram divididos em 2 grupos novamente. Um grupo comeu normalmente, como sempre, e o outro seguiu uma dieta saudável. O cérebro dos voluntários foi escaneado tanto no começo da pesquisa quanto no fim. O grupo da dieta perdeu em média 6 quilos, enquanto o outro grupo ganhou em torno de 2 quilos. Mas isso é óbvio, não? Quando estamos em dieta perdemos peso e normalmente quando não estamos ganhamos. Mas o surpreendente na realidade estava nos exames de ressonância magnética. O exame no começo dos testes mostrou que o tal sistema de recompensa era ativado em ambos os grupos quando as pessoas viam fotos de comida muito calóricas. Mas depois de 6 meses, o grupo da dieta demonstrou mais ativação cerebral ao ver alimentos saudáveis, como o sanduíche natural, por exemplo. Esse processo causou uma mudança no cérebro deles. Eles se tornaram pessoas maravilhosas, assim como você, assim como os inscritos desse canal. E se você é maravilhosa, de duas uma, ou você já é inscrito nesse canal, ou tá clicando na inscrição agora. E não esquece também de deixar um like, porque cada like é um grito de emoção aqui nessa equipe. Me segue no vídeo. No fim das contas, não precisamos abrir mão do prazer na hora de sentar à mesa. Só precisamos transformar o ciclo vicioso em nosso favor, tendo cautela com certos alimentos. Alguns desses alimentos fazem mais do que simplesmente desregular o apetite. Eles podem provocar alterações de comportamento e estimular ansiedade e depressão. Junto com as calorias, a alimentação também fornece para nós vitaminas, minerais e os 9 aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos o organismo não consegue sintetizar. Nós temos que obter diretamente na alimentação. 2 deles, o triptofano e a fenilalanina, são especialmente críticos para as funções cerebrais. A fenilalanina, que está presente em alimentos como ovo, frango, carne, feijão, lentilha, ervilha, abacate, é transformada pelo organismo em tirosina e depois dopamina. Lembra da dopamina associada ao prazer? Agora o triptofano continua no leite, na carne, no pão e também nos ovos. É a matéria-prima da serotonina, que é outro neurotransmissor crucial responsável também pela nossa felicidade. Para vocês entenderem a importância desses 2 neurotransmissores, uma meta-análise da Universidade de Amsterdã constatou uma relação direta entre a falta dessas substâncias e o risco de depressão, especialmente em pessoas com histórico familiar da doença. Um estudo de 2019 da Queensland University of Technology, na Austrália, concluiu que o consumo crônico de açúcar provoca alterações anatômicas no nosso cérebro, encurtando os nossos dendritos. Caso você não lembre que dendritos é a pontinha dos nossos neurônios. Esse encurtamento de dendritos ocasiona normalmente em casos de ansiedade e depressão. E esses danos não acontecem só em cobaias de laboratório. Alterações do tipo já foram encontradas em cérebros humanos. Então, se o açúcar faz tão mal, por que será somos tão apaixonados por ele? A razão vem porque milhares de anos atrás, antes da criação da agricultura, nossos ancestrais só obtinham açúcar das frutas, que eram disponíveis em parte do ano durante certas estações, e do mel, que era escasso e protegidas pelas nossas abelhinhas, ou seja, era um acesso limitado. A evolução então programou o nosso cérebro para ingerir muito açúcar nas poucas vezes em que encontrássemos. Isso garantia uma reserva calórica para os tempos de escassez. Mas hoje vivemos rodeados de doces, balas, bebidas, alimentos açucarados e isso tem gerado um curto-circuito no nosso cérebro. Essa explosão de consumo do açúcar começou nos anos 1960, quando ele passou a ser usado industrialmente para substituir gorduras, mascarar amargura, aumentar o consumo de bebidas doces e tornar os alimentos muito mais palatáveis. Desde então, o consumo mundial de açúcar triplicou, principalmente devido à adição oculta nos alimentos processados. Nesse mesmo período, houve uma disparada também nos casos de depressão, que cresceram 18%
só nos últimos 10 anos, segundo a OMS. E hoje já se somam 300 milhões de pessoas no mundo, sendo a depressão a principal causa de incapacidade no planeta Terra. É claro que esse diagnóstico depende de vários outros fatores além da alimentação. Mas é possível que o consumo gigantesco de açúcar, quase 180 milhões de toneladas por ano, o que dá 23 quilos para cada ser humano, incluindo bebês, possa estar contribuindo para esse quadro de depressão generalizada. E o açúcar não se limita a alterar o nosso cérebro, ele também pode gerar dependência. Para vocês terem uma ideia, para que uma substância vicie, ela precisa se conectar a determinados alvos no nosso cérebro. E o açúcar acerta em cheio um dos principais, chamados receptores nicotínicos. A principal função desses receptores, que existem no cérebro e em outras partes do nosso corpo, é responder à ação da acetilcolina, que grosso modo é um neurotransmissor que faz os nossos músculos se moverem. Esses receptores também se encaixam muito bem à nicotina e por isso eles ganham esse nome de receptores nicotínicos. E é neles que o açúcar age diretamente. Ele estimula o sistema de recompensa. Lembram que ele é responsável por liberar dopamina, o hormônio do prazer? Quando esse mecanismo é estimulado cronicamente por alguma substância, ele perde a sensibilidade e a pessoa tem que consumir maiores quantidades do produto para obter o mesmo efeito que sentia antes, até que em algum momento o cérebro se adapta e passa a precisar daquela substância para operar normalmente. Essa é a definição de dependência química. Mas o açúcar também é capaz de outras peripécias. Ele também é capaz de interferir na população de micróbios que vivem no seu intestino. Ao longo da evolução humana, humanos e micróbios desenvolveram uma simbiose. Nós os hospedamos e alimentamos e, em troca, eles ajudam a regular as funções de diversos órgãos nossos, incluindo o nosso cérebro. E, de certa forma, somos mais micróbios que humanos, porque carregamos 130 células de bactérias para cada 100 células humanas. E a maioria mora no nosso sistema digestivo. E essa região tem uma conexão direta com o cérebro, que é um nervo vago, um feixe de fibras nervosas que se estende do nosso crânio até o aparelho digestivo. Esse nervo é uma via de mão dupla, transmitindo mensagens do abdômen para nossa massa cinzenta e vice-versa. Isso permite que o cérebro controle e monitore a digestão e também explica por que sentimos frio na barriga quando ficamos ansiosos. Durante a nossa vida, a população de bactérias vai mudando, principalmente por causa da nossa dieta. E nos últimos anos, alguns estudos encontraram uma relação entre estresse, ansiedade e a microbiota. Cientistas da Universidade de Oxford constataram em 2015 que pessoas com mais bactérias dos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium tinham menores níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O mecanismo envolvido nesse processo ainda nos é desconhecido, mas já sabemos que algumas bactérias no sistema digestivo produzem neurotransmissores como, por exemplo, serotonina, dopamina e noradrenalina. Mas o problema é que esses neurotransmissores normalmente ficam no cérebro e, nesse caso, eles não penetram no nosso cérebro, ficam no intestino. Então acredita-se que é mais provável que eles ajam no próprio sistema nervoso entérico, que seria a rede de neurônios que percorre nosso aparelho digestivo. Mas independente do mecanismo envolvido, o açúcar parece interferir nele de alguma forma. Em 2020, uma experiência da Universidade do Texas revelou que o consumo excessivo de açúcar altera a microbiota de ratinhos, que passaram a ter mais bactérias da espécie Amonicifila e B. fragilis, que aumentam os níveis de inflamação no corpo. Mas ainda não se sabe se isso também acontece em humanos e nem se a proliferação dessas bactérias que eu acabei de falar pode ter algum efeito sobre nós. Mas por via das dúvidas, melhor maneirar no açúcar e em outras coisas que fazem mal. E preferir sempre alimentos saudáveis. Eles podem ser tão ou mais gostosos do que o junk food. O segredo é convencer o seu cérebro. E isso não precisa ser uma tarefa árdua. Você já tem uma arma poderosa para reprogramar ele, a própria comida. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito e peço encarecidamente, por favor, siga o nosso canal, liga o sininho, deixa um like, comenta alguma coisa. É muito bom e incentiva a nossa equipe a produzir mais conteúdo e conteúdo com mais qualidade. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!